Fala aí galera, aqui é o JP e agora a gente vai dar início a mais um tipo daquelas biomoléculas que a gente viu na nossa introdução à bioquímica. Hoje nós vamos estudar os lipídios. Já estudamos os carboidratos e as proteínas. Vamos lá então. Estudando os lipídios, primeiro vamos entender um pouquinho, sobre as características gerais deles. Lipídios são biomoléculas, então presentes nos seres vivos, mas que têm uma estrutura molecular muito variada. Então, diferentemente de carboidratos e também das proteínas que tinham um certo padrão aí em qualquer carboidrato ou qualquer proteína, os lipídios já são uma classe mais variada, mas que tem algumas características em comum nesses compostos, ok? Onde que a gente encontra esses lipídios? Eles estão presentes, por exemplo, em óleos, nas gorduras, Então, quando eu falo óleo e gordura, aí a gente vai discutir um pouquinho a diferença de um para o outro, mas independente aí de origem animal ou vegetal. Também azeite, oleaginosas, como por exemplo nozes e castanhas, peixes e queijos, ok? Então, temos aí alguns alimentos que podem ser fonte, que são ricos em lipídios. Lembrando aqui, quando eu digo lipídio, talvez a gente tenha um pé atrás, assim, por pensar que faz mal. Cuidado com isso, tá bom? Como a gente já falou em outros vídeos, o excesso faz mal. A gente precisa de uma dieta balanceada, porque cada uma dessas biomoléculas tem um papel importante no funcionamento do nosso corpo, ok? Bom, o que eles têm característica em comum? Todos os lipídios são insolúveis em água. Assim, a gente pode chamá-los de hidrofóbicos, tá? Essa é uma característica muito importante e que caracteriza bem os lipídios. Além disso, eles possuem diversas funções biológicas, ou seja, no nosso corpo, como, por exemplo, função de reserva energética, assim como os carboidratos, mas mais ainda nos lipídios, essa questão de reserva energética. Também na parte estrutural das nossas células, como isolante térmico, e aí por isso que a gente fala assim de animais que vivem em regiões muito frias, eles têm uma determinada camada de gordura que ajuda aí justamente no equilíbrio da temperatura corporal. E também como precursores de mediadores químicos, por exemplo, os nossos hormônios. Então tem muitos hormônios aí que têm origem nos lipídios e também, por exemplo, alguns tipos de vitaminas, tá certo? Então é muito importante aí comer bem também esse tipo de composto. Quanto à estrutura, a gente pode classificá-los de 3 formas, e a gente vai dar cada uma dessas classificações. A gente pode chamar de lipídios simples, como por exemplo os glicerídeos. Vamos ficar um tempinho aqui conversando sobre eles. Lipídios compostos, ok? Que tem aí uma diferença, algumas coisas a mais do que os lipídios simples, por exemplo, os fosfolipídios. E também os lipídios derivados, ok? Que aí a estrutura é um pouco mais diferente, que como exemplo a gente tem aqui os esteroides, tá? Então a gente vai dar uma olhada em cada um aqui desses exemplos. Vamos lá então. Começando pelos glicerídeos. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é que lá em carboidratos, um sinônimo para carboidrato é glicídio, tá? Tem exercício que traz essa pegadinha de confundir glicídio com glicerídeo, tá? Então, glicerídeo é um tipo de lipídio, tá bom? E glicídio é um sinônimo para carboidrato. Bom, esses glicerídeos podem ser de origem animal ou vegetal, ok? E eles são ésteres de ácidos graxos e glicerol. Lembrando que aí o glicerol tem como nome comercial aí glicerina, tá? Até sabonete de glicerina, enfim, são feitos com esse tipo de composto. Lembrando aqui algumas coisas que a gente já viu. Primeira coisa, o que é um ácido graxo? Ácido graxo é um ácido carboxílico, mas que tem uma cadeia longa, uma cadeia carbônica longa, e geralmente um número par de carbonos, ok? E o glicerol, como o nome IUPAC, é um álcool. Na verdade, ele é um triol, então ele tem 3 hidroxilas ligadas aí nessa estrutura, que é o propano 1,2,3 triol, ok? Então, essa é a estrutura, esse é o nome IUPAC desse composto, ok? Vamos lá.
Eles são ésteres. E os mais comuns, né, são os triglicerídeos, ou seja, triésteres, tá certo? Lembrando que quando a gente monta a estrutura, né, a gente pode fazer a reação de um ácido carboxílico com a hidroxila aí do nosso glicerol. Como o glicerol tem 3 hidroxilas, eu posso emendar nesse, reagir esse glicerol com 3 ácidos carboxílicos. É o mais comum, para dar origem aos triglicerídeos. A gente também tem os monoglicerídeos e os diglicerídeos, mas esses com 3, os triglicerídeos são os mais comuns. Também a gente encontra o nome deles como triacilgliceróis, tá bom? Esses triglicerídeos são divididos em gorduras e óleos. Até aquele exame de sangue que a gente faz, né, do triglicérides, é para medir aí o quanto de gordura tem no nosso sangue, ok? Qual que é a diferença de uma gordura para um óleo, se todos eles são triésteres, ou seja, triglicerídeos? Vamos lá, começando pelas gorduras. As gorduras são ricas em ácidos graxos saturados, ou seja, na cadeia carbônica desses meus ácidos carboxílicos, eu tenho, como grande maioria, apenas ligações simples, ok? Por isso que ligação simples na cadeia carbônica, cadeia saturada. E isso faz com que as gorduras, em geral, sejam sólidas, ok? Diferentemente das gorduras, os óleos têm cadeias carbônicas, né? Eles são triglicerídeos ricos em ácidos graxos insaturados, ou seja, na sua estrutura a gente encontra ligações duplas. Ligações triplas não são tão comuns assim nos compostos orgânicos aqui, né, dentro dos óleos e gorduras, tá bom? Então, é uma pequena diferença aí, mas uma dupla já é suficiente para tornar um ácido, né, uma cadeia insaturada. Então, eu tenho aí ligações duplas. Isso faz com que os óleos sejam líquidos, ok? Então, por mais que a gente tenha tamanhos de cadeias carbônicas parecidos, a gente tem, a gente vai ter como característica aí o fato de ter ligação simples ou ligação dupla, uma mudança de como uma cadeia vai interagir com a outra, consequentemente interfere no ponto de fusão. Por isso que eu tenho que gorduras sólidas, óleos líquidos, ok? Se a gente pensar, por exemplo, determinados tipos de gordura, por exemplo, da carne de vaca, num churrasco, enquanto a carne está quente, você percebe que numa bandeja onde você serve a carne, você pode ter aí um certo óleo. Só que esfriou um pouquinho, você vê que forma aquela camada de gordura sólida, porque aquela gordura está rica em ácidos graxos saturados. Diferente de alguns óleos que a gente encontra, que aí justamente mesmo quando eu esfrio um pouco mais, eu ainda tenho ele no estado líquido, ok? Então, porque eles têm cadeias insaturadas, então aí vai uma diferença, ok? Bom, continuando então. Vamos lá, vendo um pouquinho dos triglicerídeos. Como que eu vou formá-los? Eles são formados através de uma reação de esterificação, ou seja, formação de ésteres. E a gente já viu lá em reações orgânicas como que eu formo ésteres. Basicamente, é esse daqui o molde. A reação um pouco mais complexa, já que a gente está falando de um triglicerídeo, ok? Mas, basicamente, nós temos aqui o nosso glicerol, em que eu tenho aqui o propano 1, 2, 3 triol, 3 hidroxilas. E aqui nós temos os nossos ácidos graxos. Eles podem ser iguais ou não, tá bom? Aí depende da reação, depende do momento, mas se eu considero aqui diferente, por isso que eu usei R1, R2 e R3, tá? E eu tenho aqui na ponta um ácido carboxílico. Acontece aqui a junção do H do meu álcool com o OH do meu ácido. Isso vai dar origem à molécula de água. Para cada H e para cada OH, forma-se uma água. Tenho aqui 3, vou formar 3 águas. E o que eu vejo aqui? A formação de um triéster. Perceba aqui, ó. Aqui eu tenho éster, outro éster e outro éster. Assim, eu tenho uma estrutura bem grande aqui comparado com o que eu tinha aqui no começo. Isso daqui é um triglicerídeo, que vai ser um óleo ou uma gordura. O que determina é essa cadeia em R1, R2 e R3. Se tiver ligações, se for rico
insaturações, eu vou ter um óleo. Se apenas tiver ligações simples, eu vou ter aí uma gordura, tá certo? E detalhe, R1, R2 e R3 são cadeias longas, tá? Assim, a gente tem aí justamente uma predominância desse caráter apolar e por isso que os glicerídeos, né, por isso que os óleos, as gorduras, são insolúveis em água, ok? Esse caráter hidrofóbico que a gente falou. Bom, ainda falando sobre os glicerídeos, temos aí algumas reações importantes que eles sofrem. Primeira dessas reações é a chamada reação de hidrogenação. Então, depois de formar o meu triglicerídeo, o que eu posso fazer de reação nele? Essa hidrogenação é nada mais do que uma reação de adição, tá? E por que é importante em alguns processos passar o meu composto por uma reação de hidrogenação? Porque isso ajuda na conservação da minha substância. Como assim? Vamos lá. Lembrando que na hidrogenação a gente precisa aí de um catalisador, aqui não está representado, mas precisa de pressão, temperatura e catalisadores adequados. Mas aqui a gente tem, por exemplo, um óleo insaturado que quando sofrer hidrogenação vai passar a ser uma gordura saturada. Como a gente já viu lá em reações orgânicas, a ligação π, né, presente aqui na dupla, é uma região reativa da minha cadeia. Se ela é reativa, significa que ela é suscetível a sofrer reações indesejadas. Então, por exemplo, por que eu não posso fazer uma fritura usando apenas azeite, por exemplo? Porque ao esquentar esse azeite, eu posso gerar compostos que fazem mal, já que no azeite eu tenho ali algumas ligações duplas na cadeia, tá certo? Por isso, inclusive, daquela coloração um pouco mais escura do azeite, se a gente compara aí com outros tipos de óleo. Se eu quero conservar um determinado óleo, eu posso transformar ele numa gordura. Então, eu passo ele por uma hidrogenação catalítica. Isso daí é o que acontece, por exemplo, na produção das margarinas. Tá? Então, se a gente pega aí a manteiga da margarina, a gente percebe bem a diferença de cor. A manteiga é mais amarelada por conta de ter ligações duplas na cadeia, e aí você muda aí a questão da absorção de luz e muda um pouquinho na cor. Se eu tenho ali menos duplas, eu tenho uma mudança de coloração, fica mais esbranquiçada. Por isso que as margarinas tendem a ser mais claras, ok? Bom, além da reação de hidrogenação, a gente tem um outro tipo importante, que é a saponificação, também chamada de hidrólise básica desses nossos ésteres, ok? O que acontece na saponificação? Essa reação é muito adequada para o descarte de óleo usado. Tá? Então, um dos problemas ambientais que a gente pode ter é o fato de a gente jogar o óleo que usou numa fritura, jogar ele ou direto no solo ou jogar na pia. Nos dois casos, a gente está poluindo o meio ambiente. Um descarte apropriado é transformar esse óleo em sabão, ok? De que forma? Nesse molde aqui. Nós temos aqui o nosso éster de ácido graxo, que é o óleo ou a gordura, enfim, não importa, tá? No caso é um triéster. Quando a gente reage ele com uma base forte, irá formar o nosso sabão e mais o glicerol, a glicerina, que foi precisa lá na síntese da nossa gordura ou do nosso óleo, ok? E aí esse sabão justamente funciona como sabão porque interage com a água e com o óleo, né, com a sujeira, já que ele vai ter uma parte polar, a cabeça hidrofílica, e uma parte apolar, uma parte hidrofóbica, que é a cadeia longa do nosso ácido graxo, ok? A cadeia carbônica longa, tá certo? Então tá aqui dois tipos de reação que são muito interessantes aí para a gente poder justamente dar alguns usos ou melhorar dependendo das condições que a gente tem dos nossos lipídios, ok? Bom, ainda falando sobre os nossos glicerídeos, a gente tem aí o detalhe das gorduras trans, né? É muito comum falar, esse alimento contém ou não contém gorduras trans, tal. O que é, né? Vamos entender do ponto de vista químico uma gordura trans. Essas gorduras trans,
Primeiramente, a gente precisa entender que elas não ocorrem naturalmente, tá? Então, não é na natureza, a gente não acaba encontrando gorduras do tipo trans, mas nos processos industriais, como a gente viu que às vezes eu preciso passar uma determinada substância por aquele processo para melhorar algumas características, acontece a formação dessas gorduras. E essas gorduras, mesmo sendo insaturadas, elas se comportam como saturadas. Então, mesmo tendo uma ligação dupla, é como se não tivesse. Por quê? Porque na gordura trans nós temos uma menor deformação na cadeia. Lembrando que aqui o trans, eu estou me referindo à isomeria geométrica, né? Igual a gente vê lá em isomeria, tem isomeria cis-trans, é justamente isso daqui que a gente observa na nossa cadeia carbônica. Vamos ver aqui um exemplo. Tá certo? E essa menor deformação, antes de ver o nosso exemplo, faz com que eu tenha maior interação entre as cadeias, tá? E aí, se eu tenho uma interação mais forte, eu faço com que eu tenha aí um ponto de fusão mais alto, por isso que ela vai ser sólida, ok? Por exemplo, aqui, ó, nós temos um ácido graxo saturado, ok? Então, eu tenho aqui a minha ponta, meu ácido carboxílico aqui na ponta, e todo esse resto é apenas carbono e hidrogênio. Ligação simples tem aqui entre essa cadeia. Se eu analiso aqui um ácido graxo de uma gordura monoinsaturada, mas em trans, perceba que aqui o ácido carboxílico, a cadeia carbônica, aqui está a minha dupla. Olha só, mesmo estando em trans, o formato dessa cadeia é bem parecido com essa. Agora, se eu analiso a mesma gordura, né, aqui o mesmo ácido graxo, mas agora em cis, olha a diferença aqui nessa região que é aqui da minha dupla, cis e aqui trans. A deformação dessa cadeia é muito maior do que dessa. Isso faz com que eu tenha dificuldade de interagir uma cadeia com a outra. Tendo essa dificuldade, a gente vai ter aí justamente uma facilitação para passar do estado sólido para o estado líquido, já que as moléculas não vão estar tão próximas. Por isso que o óleo na temperatura ambiente é líquido, mas a gordura acaba sendo sólida, ok? Então, gorduras trans fazem mal para a saúde, tá certo? Continuando agora ainda sobre os nossos lipídios, vamos lá. Na segunda classe, né, lá nos lipídios compostos, a gente tem como exemplo os fosfolipídios. Qual que é a diferença aí de um glicerídeo para um fosfolipídio? Esses fosfolipídios são constituintes de membranas celulares, por exemplo, as nossas membranas, tá? E eles são muito importantes na permeabilidade seletiva, ou seja, permitir que algo entre ou não dentro da minha célula. Aqui nós temos a estrutura básica, tá? Então, qual que é a diferença aí? Aqui, novamente, nós temos o glicerol, ácido graxo, percebe que esse ácido graxo é saturado, então, ó, toda a cadeia retinha aqui. Aqui nós temos um ácido graxo insaturado, entortei aqui um pedacinho, né, a deformação que a gente viu. E aonde era para estar o terceiro ácido graxo, aqui, na verdade, a gente troca esse ácido graxo por um fosfato, que é isso daqui. Isso faz com que esse pedaço seja hidrofílico. Então, é uma cabeça hidrofílica aqui, ou seja, tem afinidade com a água. E aqui, esse pedaço, que tem apenas cadeia carbônica, é uma cauda hidrofóbica, ou seja, não interage bem com a água, tá certo? Assim, isso daqui lembra um pouquinho lá do que a gente viu na nossa aula, falando um pouquinho de sabão e tudo mais, por conta desse comportamento aqui anfifílico, ou seja, uma parte que é polar, mas uma parte apolar aí da minha cadeia, predominante polar e apolar. Acontece o seguinte, isso daqui é apenas uma parte. Se a gente analisa o todo, né, dos nossos fosfolipídios, na nossa célula se forma o que a gente chama de bicamada fosfolipídica. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui as duas camadas de fosfolipídios e eu tenho aqui, ó, o meio extracelular e aqui o meio intracelular. Então, para cá dentro da célula, para cá fora da célula. Perceba que o que separa é justamente uma região aqui, que é a parte hidrofílica, aqui em cima e aqui no meio uma parte hidrofóbica, tá certo? E justamente isso daqui acaba formando toda a membrana celular
que protege a nossa célula, aí impedindo que coisas saiam ou entrem conforme qualquer motivo, tá? Então eu consigo aí regular para deixar determinadas substâncias entrarem ou não. É isso que a gente chama de permeabilidade seletiva, tá certo? Então, tá aí uma característica. Caiu em algumas provas de vestibulares recentes para a gente analisar esse comportamento dos fosfolipídios aqui, para analisar a questão se não me engano, de ponto de fusão e tudo mais, ou até de solubilidade, mas o segredo era você analisar essa cadeia aqui. Quanto maior a interação, ou seja, quanto maior as cadeias, maior a interação. Além disso, quanto menos deformada a cadeia, também melhor a interação. No caso, perceba que aqui eu consigo interagir muito bem. Cheguei aqui por conta dessa dupla, ok? Eu já não consigo interagir tão bem. Olha só, uma deformação aí na cauda do meu fosfolipídio, ok? Vamos lá, seguindo então. Agora, falando um pouquinho da última classe, né, dentro dos lipídios, como exemplo aí os esteroides. Todos os esteroides possuem uma estrutura cíclica básica em comum, que é essa estrutura aqui, são 4 anéis, ok? De carbono, tá certo? Eu posso ter aí outras funções, mas basicamente perceba aqui, por ter muitos carbonos, né, uma cadeia carbônica bem grande, eu tenho aí a predominância do caráter hidrofóbico, ok? Os esteroides existem em todas as plantas e animais, e o mais importante dentre esses esteroides é o colesterol, ok? O colesterol aí, eu tenho algumas substituições aqui, algumas mudanças nessa estrutura cíclica básica. E esse colesterol é importante porque ele vai ser precursor dos hormônios sexuais, ok? Então, testosterona, por exemplo, e também da vitamina D, tá? Então, por isso que é importante uma quantidade certa de colesterol no seu corpo, ok? Aí a gente tem o que a gente chama de colesterol bom e mal, né? Que a gente ouve falar como colesterol bom ou mal ou ruim, enfim. O que que é? Basicamente, a gente tem aqui o HDL, que é o colesterol de melhor qualidade, tá? Isso daqui é o que a gente chama de HDL. Então, não é só o esteroide em si. A gente tem as moléculas aí do colesterol, temos triglicérides e temos proteínas. Então, toda essa estrutura aqui é o HDL. E aí nós temos o LDL. Qual que é a diferença? Um a gente fala que é o colesterol a lipoproteína de alta densidade, o HDL, e o LDL de baixa densidade. Esse daqui, de baixa densidade, em grande quantidade, se acumula nas paredes dos vasos sanguíneos e aí causa problemas, alguns problemas cardíacos, tá certo? Então temos aí um problema que uma grande quantidade do LDL faz mal. Por isso que o adequado é ter uma boa quantidade, ter uma maior quantidade de HDL e uma menor quantidade de LDL. Então, ó, o HDL é o de alta densidade, vem da sigla em inglês, ok? Alta densidade você tem que manter em alta quantidade no seu corpo. Baixa densidade, mantenha em baixa quantidade. É aí um jeitinho bem simples para guardar, ok? E aí a soma, né, é o que a gente chama de colesterol total, enfim. Então temos de maneira bem simplificada isso daí que aparece nos nossos exames de sangue, ok? A gente fecha aí mais uma classe dentro do nosso estudo de bioquímica e agora a gente vai para exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.